E aí, Franciele, bom dia, tudo bem? Bom dia, Peterson. Tudo bem com você? Que bom, graças a Deus, muito bem. Então, Franciele, ontem nós teríamos a nossa live, né? Infelizmente, nós não conseguimos por alguns problemas técnicos, mas hoje vamos trazer esse conteúdo para o pessoal, trazer esse conteúdo de como a legislação trabalhista, essas alterações trabalhistas podem auxiliar o empreendedor também nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Então, nós queremos trazer aqui nós vamos deixar aqui no Instagram, no YouTube também, nós teremos no meu canal do YouTube, nós teremos esse vídeo disposto para você que é empreendedor, você que é empresário, que quer entender um pouco melhor esse processo que nós estamos vivendo trabalhista. Franciele, então, queria que você falasse, né, já um bom dia para as pessoas e trouxesse também a sua opinião sobre esse momento que nós estamos vivendo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, a gente está numa fase, né, inédita, né, atípica, em que as situações mudam, as legislações aí, todo dia a gente tem uma mudança de legislação. Hoje eu estava até brincando que eu acordei com a medida provisória, né, de redução e mudança das alíquotas para o sistema S, Sebrae, Sesc, Senai. Então, assim, nós estamos vivendo em um período onde está ocorrendo as mudanças muito rápidas, né? E são muitas mudanças. Um período também em que não estamos, né, acostumados a esse isolamento, né? A reduzir um pouco as nossas atividades, essa correria, né? Para estar, né, de fato, realmente contribuindo para que o vírus não propague, né? Então, assim, é um momento delicado, é um momento, sim, diferente, né? Mas eu acredito que nós vamos superar. O Brasil tem uma capacidade imensa, né, de inovar. Eu acredito muito nesse poder de inovação dos brasileiros, na criatividade. Então, assim, nós vamos superar essa crise. E eu acredito que o que a gente tem que transmitir agora é prosperidade, né? Transmitir senso de responsabilidade, né, social, para realmente, né, seguir aí todas as recomendações que a Organização Mundial da Saúde traz para a gente, né? Fazer o possível para evitar aglomerações, se cuidar, se proteger, proteger as pessoas que estão à nossa volta, proteger os nossos colaboradores e aí proteger a nossa família, enfim. É um momento que a gente tem que realmente ter responsabilidade, usar de muito bom senso para que a gente consiga sair o mais breve possível, né, dessa situação e com menos problemas, menos, né, feridas aí, se Deus quiser. Com certeza. Franciele, como que você, como contadora, empreendedora, você veio esclarecer aqui para a gente como que o empreendedor pode utilizar todo esse aparato trabalhista para ter uma amenizada nessa situação da empresa? Nós sabemos que muitas empresas estão fechadas, não estão faturando. Como que o empreendedor pode utilizar isso ao favor não só dele, da empresa, mas também do colaborador? Então, pessoal, nós temos aí principalmente, né, a medida provisória 927, que ela veio, né, com o intuito de proteger o emprego e a renda, né? E com isso, ela flexibiliza algumas ações trabalhistas, ela flexibiliza algumas regras trabalhistas. Então, esse é o momento de você empresário, de você empreendedor, estar em conjunto, né? Estar trabalhando aí cada vez mais em conjunto com profissionais como seu contador, a pessoa que te assessora, né, na parte jurídica, para usar essas medidas de flexibilização, né, para realmente, de fato, tentar manter o emprego, né, dos colaboradores, manter a renda e também utilizar dessas medidas para dar um fôlego para o seu fluxo de caixa, né, para o fluxo de caixa da empresa, que mais do que nunca é tão importante. Nós temos aí 6 principais pontos que eu poderia tratar com vocês hoje. Porque eu quero deixar bem claro, gente, é porque assim, o que eu vou falar aqui é o que temos para hoje, né? Nós sabemos que tem outra medida provisória já em edição, né? Deve entrar essa semana ainda para análise da Câmara.
mudando mais questões da área trabalhista, né? Então, assim, o que nós temos para hoje, eu quero tratar com vocês 6 principais pontos, que é o quê? O teletrabalho, né, ou home office, como muita gente fala, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação e aproveitamento dos feriados, banco de horas e a prorrogação e o parcelamento do FGTS. São esses os 6 principais pontos que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Em relação ao trabalho, pessoal, a medida provisória, ela flexibilizou o seguinte: a empresa, ela pode, sem anuência do empregado, né, colocar o funcionário para trabalhar em regime de home office. Ela pode mudar o regime de presencial para teletrabalho, certo? Isso antes tinha uma certa restrição, por quê? Porque precisava da anuência do trabalhador. Com essa medida provisória, essa é uma decisão da empresa. A empresa que vai avaliar, né, no cenário que ela está contida, vai avaliar se é interessante colocar esses trabalhadores no home office, né, se não dá para colocar, né, porque a gente sabe que tem algumas atividades que, infelizmente, não podem, não tem como, né, exercer o home office. Então, a empresa vai avaliar isso e vai decidir se vai colocar ou não. Lembrando sempre, pessoal, que as empresas elas devem seguir, né, aquelas normas de segurança, aquele distanciamento necessário, utilização de EPIs, caso optem pelo trabalho presencial, né, caso os funcionários continuem ali trabalhando dentro da empresa. Então, primeiro ponto, teletrabalho, né, a empresa pode fazer essa alteração do regime de trabalho. Segundo ponto, pessoal, e para mim um dos mais interessantes, né, que é a antecipação de férias individuais. Nós sabemos que tem muitas empresas que estão aí de portas fechadas, né, por determinação do órgão estadual, municipal, federal, e outras empresas que estão trabalhando com a demanda reduzida, né, não estão com todo o seu contingente de pessoal trabalhando. Então, o que acontece muitas vezes é que essas empresas mandam esses funcionários para casa, né, uma vez que não tem atividade na empresa. E aí, nesse caso, pessoal, uma vez fazendo isso, a empresa, se ela não concede férias, ela precisa de estar pagando a remuneração desses colaboradores. Exceto, né, no caso de banco de horas, né, que a gente vai falar posteriormente também. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa questão, porque ela é muito importante. Se for mandar o funcionário para casa, troca uma ideia com o seu contador, né, para vocês já se organizar, já comunicar ao funcionário para ver o que vai, como que vai ficar isso na relação de emprego, né? Se vai ser férias, se vai essas horas que o empregado não trabalhou, se isso vai constar no banco de horas, certo? E detalhe, antecipação de férias. Essa é uma medida importante, por quê? Porque ao invés do funcionário estar na casa dele, recebendo uma licença remunerada, porque a empresa não pode descontar o salário dele, a empresa pode fazer o quê, pessoal? Antecipar as férias. Antecipa essas férias. A empresa ela vai ter até o dia 5 do mês seguinte para estar acertando, né, esse valor de férias, essa remuneração de férias com o colaborador. E detalhe, 1/3 de férias, a empresa tem até o dia 20 de dezembro de 2020 para pagar para o trabalhador. Então, ela tem a extensão desse prazo aí. Então, o que ocorre? Empresas, né, que têm esse quantitativo de pessoal muito alto, né, que a folha de pagamento pesa muito, isso faz uma diferença importantíssima no fluxo de caixa da empresa. Com certeza. E evita, né, demanda trabalhista, porque se você coloca o funcionário em casa e não toma uma medida, né, e desconta o salário desse empregado, não é uma medida correta, certo? Não tem amparo na legislação para estar fazendo isso. Então, empreendedor, fica atento, porque ao invés de só mandar o colaborador para casa e ficar em casa, você tem essa possibilidade de dar férias para ele, de usar como banco de horas. Então, nós, empreendedores, temos que ficar muito atentos a isso, porque tem muito empreendedor mandando o colaborador para casa e talvez está desperdiçando dinheiro. Seria um momento, talvez, dele estar usando esse aparato legal para ele, né?
Exatamente. E detalhe, ô Peterson, ocorre que mesmo que o empregado ainda não tenha adquirido o direito de férias, não tenha ali trabalhado 12 meses, a empresa ela pode antecipar, né, as férias que ainda vai vencer. Ela pode estar fazendo isso. Então, aqueles empregados que ainda não têm o período de 12 meses completo, né, para estar gozando dessas férias, a empresa tem a possibilidade de antecipar, certo? Então, ela quita um direito trabalhista, né? De qualquer forma, ela teria que pagar essas férias. Então, ela já está quitando um direito trabalhista, aproveitando, né, essa alternativa e fazendo com que o seu fluxo de caixa não fique tão prejudicado. E também é uma medida muito interessante, Franciele, em relação a não demitir o colaborador, né? Nós temos essa preocupação muito grande aqui no Movimento Brasil Empreendedor. Eu sei que vocês têm essa preocupação muito grande de não demitir. Eu acho que isso é um fator fundamental. Sabendo, vamos dizer assim, jogar com a regra do jogo, você não precisa estar demitindo esse colaborador. Talvez você diminui um impacto no seu fluxo de caixa e consegue manter esse colaborador. Eu creio que até a questão de treinar o colaborador, as despesas para contratar é muito grande, né? Até não só a despesa, mas o tempo também. Então, o custo de contratação é muito alto, né? Eu diria, Peço, que a palavra do momento é planejamento, pessoal. Planejamento. Usem, né, os profissionais que vocês têm à disposição de vocês, né? Peçam ajuda, entendeu? Que eu acho esse momento, essa conexão, ela é fundamental. Porque é nesse sentido, né, de se ajudar, né, e de sim ver alternativas legais que podem beneficiar a empresa e também beneficiar o colaborador. Porque eu tenho certeza que nesse momento de crise, gente, ninguém quer perder o emprego, né? Então, são essas pequenas atitudes, né, e embasado nessas flexibilidades que a empresa, o empreendedor, ele tem essa oportunidade, né, de resistir, de continuar no mercado, né, e do impacto ser menor. Com certeza. Muito bom, Franciele. Então vamos para a nossa terceira medida. Qual que é, Franciele? Medida, pessoal, concessão de férias coletivas. Né, a empresa, antes, ela precisaria aí de comunicar ao Ministério do Trabalho essa concessão de férias coletivas e precisaria ser aí um prazo de, no mínimo, 15 dias para estar comunicando ao trabalhador, né? Então, teria que comunicar com antecedência de, no mínimo, 15 dias. Ocorre que agora, o empregador, ele tem a possibilidade de fazer essa concessão para todos os funcionários da empresa, né? Ou para todos os funcionários de um certo departamento. E com a possibilidade de comunicação prévia de 48 horas. E detalhe, não precisa de comunicar ao Ministério do Trabalho. A única questão que eu levanto para a concessão de férias coletivas é que, em relação ao pagamento, ao desembolso, a empresa ainda precisa de pagar a remuneração das férias, juntamente com o terço constitucional, antes do empregado sair de gozo para essas férias, ou seja, antes dele iniciar as férias. O pagamento para as férias coletivas, até o momento, ainda não foi mudado, ainda não teve alteração. Então, se a gente for avaliar, a melhor opção em relação às férias, se a empresa encaixar nesse perfil, concede férias individuais, que aí você ganha esse fôlego num terço, né? Já que as férias coletivas ainda não têm essa flexibilidade do pagamento de um terço e ela tem que ser paga antes, né, do funcionário entrar de férias, antes dele iniciar o gozo de férias. Mas também foi uma medida, né, uma flexibilização que o governo concedeu aí aos empreendedores. O quarto ponto, pessoal, é a antecipação dos feriados, né, o aproveitamento de feriados. Nesse tipo de movimento, o que ocorre? O trabalhador, ele tem a opção de folgar agora, né, e trabalhar nos feriados. É uma espécie de banco de horas, só que em relação a feriados, né, a descanso remunerado de feriados. Com exceção dos feriados religiosos. Por quê? Porque para não ferir o credo das pessoas, né, dos colaboradores, dos funcionários. Só que aí a legislação vem e fala o seguinte: se você, empregador,
fizer um acordo, né, com o trabalhador e ele aceitar, né, fazer essa compensação nos feriados religiosos, também não tem problema, pode fazer. Mas para compensar os feriados religiosos, tem que ter a anuência do trabalhador, certo? Então, nesse caso, os empregados, eles folgariam agora, né, iam para casa, e aí nos feriados que nós temos aí, estaduais, municipais, federais, ele iria trabalhar. Então, ia ter essa compensação, essa troca, né? Porque estamos no momento em que, por exemplo, a exigência do trabalho ela está reduzida, né, por conta da quarentena, do isolamento das pessoas, e futuramente a empresa faz essa compensação. O funcionário trabalha as horas, os dias que ficou de folga agora. Certo. Muito parecido também, Peterson, temos o banco de horas, que para mim é a segunda medida mais eficiente, eu diria, né? Por quê, pessoal? O banco de horas, ele pode ser utilizado tanto em favor da empresa quanto em favor do empregado. Porque nós vamos ter as duas situações. Sim. Em favor da empresa, né? Em favor da empresa, agora esse momento em que as empresas estão fechadas, não quer fazer antecipação de férias, ou então opta, né, que isso aí vai ser uma análise da empresa, a empresa vai analisar qual o melhor cenário, qual a melhor decisão, né? Então a empresa opta que não vai conceder férias, mas que vai fazer a anotação desses dias que os trabalhadores ficaram sem trabalhar no banco de horas. Então ela fica tendo um crédito com esses trabalhadores, certo? Então ocorre que depois do encerramento do estado de calamidade pública, que no decreto é até 31 de dezembro de 2020, até 18 meses após, a empresa pode estar fazendo essa compensação com os trabalhadores. Ou seja, fica aí até junho, né, de 2022, né? Junho de 2022, para a empresa compensar esse período, né, esses horários em que o trabalhador esteve de folga. Lógico, tem que ser analisado, né, tem outras regras que têm que ser observadas. O trabalhador não pode fazer mais que 2 horas extras por dia, né? Então, o máximo de horas trabalhadas que a legislação permite atualmente são 10 horas. Então, tem que obedecer esses critérios também, certo? Mas é uma medida interessante, você preserva a renda, né, do empregado, e fica tendo um crédito com ele, né? Fica tendo esse crédito com ele. Só tem que observar, Peterson, para esse crédito ele não se estender tanto. Por quê? Porque se ocorrer uma rescisão, pessoal, uma quebra de contrato, rescisão de contrato de trabalho, seja por iniciativa de empregado ou empregador, esse crédito que a empresa tem com o empregado, ela pode sim descontar na rescisão, né? Descontar nas outras verbas que ela teria que pagar. Só porque a legislação trabalhista ela estabelece um limite de desconto na rescisão. E esse limite, ele é de uma remuneração do empregado. Então, suponhamos aí que o banco de horas do empregado, se você for avaliar e converter em valor, suponhamos que ele dá R$2.000. Certo. E aí ocorre uma rescisão e o salário do funcionário é um salário de um salário mínimo, né? R$1.045. Você não pode descontar R$2.000. Você só pode descontar... O empregador vai perder esse restante que ele teria. Exatamente. Então, assim, tem que ter esse planejamento, né? Essa cautela. É por isso que eu falo, assim, que é tão importante você pedir ajuda, trocar ideia, né? Tirar todas as dúvidas, tentar esclarecer tudo que for possível para não correr esse tipo de risco também, porque aí já não seria interessante para a empresa. Porque pensa isso num quantitativo de muitos, né, trabalhadores. É um impacto grande, né? Que acaba sendo um prejuízo para a empresa. Eu acho que nesse momento, Franciele, pela sua fala, aí eu extraio uma coisa, acho que é o momento de dialogar, né? De conversar com o colaborador, conversar com o seu contador, seu advogado e trazer essa clareza, né? Porque eu creio que também os colaboradores, a gente vê muito essa briga entre
é patrão, colaborador, chefe, colaborador, a gente vê muitas, às vezes, essa disputa. E essa mentalidade, ela é muito prejudicial para os negócios. Na verdade, todos nós temos que fazer parte, dentro da empresa, temos que fazer parte de um time, é uma unidade. O colaborador, é óbvio que tem que entender que esse momento, nós estamos vivendo um momento ímpar, todo mundo está sendo impactado. Então, se ele vai receber um 10º de férias lá em dezembro, se ele vai... Ele tem que entender que esse equilíbrio é importante para que a empresa não feche e ele também não perca o emprego dele. Isso foi muito, muito bom você colocar aqui, porque eu creio que traz essa clareza não só para o empregador, mas para o colaborador também. Ele precisa entender que nós estamos passando por esse momento. E é melhor ele, talvez, ceder, ser um pouco mais flexível, do que ele perder o trabalho dele, e provavelmente nós vamos ter isso muito, essa perca de trabalho. Eu não sei se você já teve essa consciência, mas eu creio que nós vamos ter alguns problemas aí para frente. Mesmo que essa recessão acabe agora, algumas pessoas estão falando dia 4 já volta tudo ao normal, outros não, a gente ainda está num tempo de incerteza. Então é melhor o diálogo, o entendimento, ter essa clareza de que não é para um ou outro ganhar, é para os dois ganharem, para a economia ganhar, né? Não é só uma pessoa que vai ganhar ou perder. Exatamente, Peterson. Esse momento é um momento de muita entrega, pessoal. Porque esse é um momento de entrega das empresas, né? É um momento de entrega dos colaboradores e realmente tem que ter engajamento. Porque a empresa, se ela não tiver um engajamento com a equipe, vai ser muito mais difícil ela superar a crise. Então, é essencial o diálogo, não tem como fugir disso, né? É essencial. Troca ideia com o seu colaborador, né? Também veja a opinião que ele tem sobre a empresa, né? E é isso, os colaboradores também precisam de vestir a camisa da empresa mais do que nunca nesse momento, e as empresas também precisam dessa flexibilidade com os trabalhadores, né? Então é um momento de realmente união, conexão, é muito importante o diálogo. Com certeza. Né? E o nosso então, falando ponto... do banco de horas, né? Sim. Isso, né? E só queria colocar mais uma questão aqui sobre o banco de horas, é que ele também pode ser em favor do empregado. Nós temos aí muitas empresas com demanda altíssima, né? Que são, por exemplo, empresas da área de saúde. Né? Então, os trabalhadores eles vão ter que trabalhar mais. Né? Então, a empresa também pode utilizar o banco de horas. O trabalhador também pode trabalhar mais agora, né? Para compensar isso futuramente. Então, a empresa também tem esse lado, né? A gente tem essa outra realidade, né? Das empresas que estão aí com uma demanda maior de serviço. Sim. O fato que me chama a atenção e que eu gosto de comentar é que a gente tem um período muito grande aí para fazer essa compensação. Isso é muito interessante e muito bom, né? Principalmente nesse caso. A partir de dezembro, né? A partir de dezembro. Então, nesse caso, onde as empresas estão tendo uma demanda maior, né, ela vai ter 18 meses para dar folgas e compensar esse período sem ter que pagar hora extra. Isso é muito bom. Funcionário. Então, é bastante interessante. Então, o sexto e último ponto, pessoal, é em relação à prorrogação e parcelamento do FGTS. Né? O governo aí colocou, né, flexibilizou e colocou como opção para as empresas referente ao FGTS de março, abril e maio. Esses 3 meses, né, eles vão ser prorrogados para pagamento a partir do dia 7 de julho de 2020. E as empresas ainda têm a opção de parcelar isso em 6 vezes, né, de parcelar isso de julho a dezembro. Né? Então, aí vai outro ponto que é interessante para aquela empresa que deseja ter aí um fôlego, né, no seu fluxo de caixa. E esse parcelamento, pessoal, ele não vai incidir multa e nem juros, certo? É somente o valor principal do FGTS. Esses são, Peterson, os 6 pontos principais, né, das medidas trabalhistas que está em questão até o momento, né? Eu acredito que logo a gente, né, vamos ter outras mudanças. Eu acredito que ainda essa semana a gente tenha outras mudanças em relação a questões trabalhistas também. Bacana, muito bom.
Empreendedor, fique atento, porque esse último ponto que a Franciele falou, a gente vê, Franciele, o governo federal também se empenhando, né, em ajudar, estendendo impostos, prorrogando, parcelando. Então, assim, a gente vê esse intuito também de ajudar, né? E é muito importante o empreendedor entender isso. Quais são os aparatos que ele pode utilizar? Quais são as regras do jogo que ele pode usar ao seu favor, a favor da economia, a favor do seu colaborador. Franciele, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Foi muito bom te receber aqui. Queria que você fizesse essas considerações finais para a gente poder deixar essa mensagem para o pessoal aí. Pessoal, bem, o que eu tenho para colocar aqui é realmente uma mensagem de muito otimismo, né? Que a gente persista, que a gente tenha perseverança, que a gente tenha fé. Eu, particularmente, tenho muita fé em Deus, né? Então, assim, entregar nas mãos de Deus e agir, trabalhar, entendeu? Para que os impactos dessa crise sejam os menores possíveis, né? Eu espero de todo o coração que esse momento passe logo, né? Que o nosso mundo se recupere, que o nosso país se recupere e que a gente também se recupere, que nós saibamos extrair desse momento lições para a nossa vida, né? Para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, que saibamos ser humanos melhores, profissionais mais responsáveis, mais éticos, e também, ô Peterson, que a gente não deixe, né, de se esforçar, de realmente arregaçar as mangas e a luta, que de casa, vamos ver o que a gente pode fazer de casa, então, assim, vamos inovar, o brasileiro é muito criativo, acredito muito nesse potencial, e que Deus abençoe que passe logo, né, e que os impactos, né, dessa crise, se Deus quiser, sejam os menores possíveis. Amém. Franciele, muito obrigado por você ter contribuído aqui com o Brasil Empreendedor, contribuído na vida dos outros empreendedores que também estão buscando sair desse momento ímpar na nossa história de uma forma um pouco mais branda, de observar, de ver uma luz no final do túnel. Então, queria te agradecer muito, que, né, Deus possa te abençoar, abençoar seus negócios, abençoar a sua família muito para que você possa continuar prosperando. E se você quiser tirar alguma dúvida, eu vou deixar aqui abaixo o Instagram da Franciele, o Instagram da Referência 3. Você pode tirar suas dúvidas trabalhistas, quiser consultar, nós estamos totalmente à disposição. Franciele, muito obrigado novamente, que você possa continuar esse seu caminho empreendedor e ajudando e colaborando com outras pessoas. Amém, Peterson. Eu sou muito agradecida também, agradeço, né, pela oportunidade de contribuir com o projeto Brasil Empreendedor. Parabéns, viu, pela iniciativa, Obrigado. muito válida e muito importante, né, para a nossa sociedade. E dizer aqui, pessoal, que eu estou à disposição, contem comigo, tá, o que eu puder ajudar. Lógico que a gente está num período assim, de muita demanda, mas contem comigo, pode me mandar dúvidas lá no direct. Temos os telefones também da referência, temos os telefones aqui do escritório, eu estou à disposição para contribuir com o que for possível. Obrigado, Franciele. Fique com Deus. Pessoal, tchau, tchau.